Bom dia. Gratidão por estar aqui nesse espaço, refletindo junto com os colegas sobre esse tema tão importante que é a prece, a oração. E eu me recordo do meu período de evangelização infantil, de uma musiquinha que dizia mais ou menos assim: a prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em prece vou seguindo o meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Os problemas tão difíceis não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo paciente na esperança, hei de encontrar uma boa solução. Uma musiquinha simples que nos dá uma verdadeira aula sobre a prece, sobre a oração. Então, no dizer de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Religião dos Espíritos, a prece é como se nós estivéssemos andando na escuridão e acendêssemos uma lanterna divina. Então, a prece, ela não vai tirar os obstáculos do nosso caminho, que são necessários para a nossa evolução. Mas com a prece nós vamos enxergar melhor. E nós poderemos, por nós mesmos, através dessa luz divina, dessa lanterna divina, desviar, superar estes obstáculos. Então, é como o colega estava refletindo. Nós precisamos buscar na oração a fé, esse alimento da alma. E aí eu gosto muito também do Salmo que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que aí às vezes a gente entende: o Senhor é meu pastor e tudo me dará, de mão beijada. E não é por aí. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A gente tem essa fé nesse pastor de almas, que é o nosso mestre Jesus. E aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus últimos 2 capítulos, nos apresentar uma verdadeira aula sobre prece, né? E uma coletânea de preces. E no caso da lição de hoje, caiu a prece pelas aflições. E na verdade não é uma receita, uma fórmula que a gente tem que repetir. Como o Pai Nosso que Jesus nos ensinou também não é. Mas é um roteiro para nos ensinar, nos mostrar quais são os verdadeiros sentimentos que devem estar presentes na hora da prece. Qual deve ser a direção do nosso pensamento. Porque ainda, pessoal, ainda oramos muito pouco e oramos muito mal. Porque se nós orássemos mais e se nós orássemos bem, com certeza o clima espiritual da Terra já estaria totalmente modificado, né? Ainda achamos que a prece é como se fosse uma petição inicial. Aí quem é da área jurídica vai entender melhor o que eu estou falando. É como se fosse lá protocolar um pedido, uma petição inicial no departamento jurídico divino, para ele analisar o nosso pedido e nos conceder. E não é bem assim. Nós sabemos que na prece a gente pode louvar, agradecer e pedir, claro. Mas será que nós estamos pedindo corretamente? De qual natureza é esse nosso pedido? Porque se a prece é uma comunicação com Deus, é uma comunicação com o mais alto, ou seja, é um relacionamento espiritual, eu vou fazer então um pedido de ordem material? Precisamos refletir, né? A pena abençoada aí de Chico Xavier vai nos dizer o seguinte. O Chico diz o seguinte: eu oro sempre pedindo não a ausência das dificuldades e dos problemas, das aflições, não, mas pedindo sabedoria, força, inspiração, para que eu possa trabalhar melhor com essas dificuldades, com esses problemas, com essas aflições, que, como foi falado aqui, estão aqui para nos ajudar, para nos auxiliar como instrumentos da justiça e da misericórdia divina. Então eu oro pedindo sabedoria, porque quem ora pedindo ausência dos problemas, facilidades, comodidade, conforto,
ora sem o espírito de compreensão do que é uma verdadeira prece. E às vezes nós dizemos o seguinte: eu oro sim, mas eu não tenho resposta. Deus fica em silêncio, né? Mas sempre há respostas, pessoal, para as nossas preces. Só que é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, e eu diria ainda mais, coração de sentir. Por quê? Porque Deus sempre responde, mas nem sempre é a resposta que a gente quer, né? Mas é sempre sim a resposta que a gente precisa. Deus nem sempre vai dar aquilo que nós queremos, e que bom para nós que Ele haja assim. Mas Ele sempre vai dar aquilo de que necessitamos. Então, Alta de Souza, em versos, no livro Parnaso de Além Túmulo, Psicografia de Chico Xavier, vai trazer uma grande reflexão para nós sobre prece. Num poema intitulado Mensagem Fraterna, diz assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras, consternado, ante o silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno, abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. Muitas vezes, pessoal, nós é que não estamos sabendo escutar a resposta divina. E aí eu achei um texto na internet que é a resposta de Deus para a oração do Pai Nosso. Olha que bonito. Então, quando a gente ora, Pai Nosso que estais nos céus, e por aí vai, que é como nós falamos, uma orientação de Jesus sobre como devemos orar, Deus nos responde assim: Filho meu que estás na terra, preocupado, confundido, desorientado, solitário, triste e angustiado. Eu conheço perfeitamente o teu nome e o pronuncio abençoando-te porque te amo. Não estás sozinho, porque eu habito em ti. Juntos construiremos esse reino, do qual serás o meu herdeiro. Desejo que sempre faças a minha vontade, porque a minha vontade é que sejas feliz. Deves saber que contas sempre comigo, porque nunca te abandonarei, e que terás, sim, o pão para hoje. Não te preocupes, só te peço que sempre compartilhes do pão com o teu próximo, com os teus irmãos. Deves saber também que sempre te perdoo. Perdoo todas as suas ofensas, antes mesmo que as cometa, ainda sabendo que as fará. Por isso te peço que faça o mesmo com os que te ofendem. Desejo que nunca caias em tentação, e por isso segure bem forte a minha mão e sempre confie em mim, porque eu te libertarei do mal. Recorde e nunca te esqueças de que te amo desde o início dos teus dias, e te amarei até o fim. Eu te amarei sempre, porque sou o teu Pai. Que bela resposta, né? E muitas vezes, pessoal, a resposta de Deus é um belo não. E o não de Deus, por mais que a gente não ache, é sempre o melhor para nós. Porque nós, que somos pais da terra, sabemos que não devemos, dizer sim a todas as vontades dos nossos filhos. Na nossa sabedoria limitada, a gente já sabe que não pode dizer sim para todos os desejos dos nossos filhos, das nossas crianças, que dirá então Deus, que é sabedoria e amor infinito. Aliás, nós sabemos, porque infelizmente muitos pais da atualidade não estão sabendo
dizer o não amoroso aos seus filhos, né? E aí, no dizer do psicólogo espírita Rossandro Klingen, nós temos crianças mimadas hoje, adultos imaturos amanhã. Pais que caem na seguinte roubada educativa. Qual que é essa roubada? Eu passei por muitas dificuldades, então meu filho não vai passar por essas dificuldades. Esquecendo que foi justamente as dificuldades porque ele passou que fizeram dele o homem que ele é hoje. Um homem honesto, um homem guerreiro, um homem batalhador. E é desse ensinamento que ele quer privar o filho. Então, meus amigos, não podemos encher os nossos filhos de facilidades, porque assim estaríamos esquecendo o nosso papel divino de educadores daquelas almas, de co-criadores daqueles seres, de parceiros de Deus na boa formação dos nossos pequenos, né? Hoje também, no dizer do psicólogo espírita Rossandro Klingen, infelizmente, há uma geração de jovens emocionalmente incompetentes. Por quê? Porque não aprenderam desde a infância a lidar com as frustrações. Porque os pais foram lá, encheram de facilidades, encheram de mimos, e não prepararam os filhos para enfrentar as dificuldades da vida, que são importantes, que serão importantes para o crescimento dele. Então, será que é isso que a gente quer quando ora para Deus? É assim que a gente quer ser tratado? Como crianças mimadas por Deus? A gente pode até querer, né? Mas não é o que vai acontecer. Imagina se Jesus procedesse assim conosco. Gente, o negócio é o seguinte, eu carreguei a cruz, eu sofri bastante, tá? Então fica tranquilo que eu vou arrumar um cantinho no céu para vocês, sem vocês fazerem nenhum esforço. Não, pessoal. O Espiritismo vem nos esclarecer que Jesus não é esse Jesus das nossas imperfeições, das nossas conveniências humanas, mas é um Jesus que é mestre. E o bom mestre não faz a prova pelo teu aluno. O bom mestre incentiva, dá força, mostra o caminho, mas ele não vai fazer o trabalho que nos compete. Então, muitas vezes, nós espíritas achamos que Bezerra de Menezes vai resolver nossos problemas, que Jesus vai resolver, que Deus vai resolver. Não vai. Nós podemos até ser beneficiados com uma cura, com um pedido, mas a verdadeira cura é aquela que vai vir do nosso comportamento, da nossa conduta, da nossa transformação por nós mesmos, com o apoio deles, com o apoio de Eurípides Barçanufo, de Chico Xavier e de tantos outros espíritos do bem que querem o nosso bem, né? Por isso, então, nós precisamos buscar a serenidade nas orações. E aí eu encerro, porque eu gosto muito de uma oração que se assemelha muito a essa que foi nos ensinada no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a oração da serenidade, que nos diz: Senhor, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para mudar aquelas que eu posso, e sabedoria para que eu saiba a diferença. Então nós precisamos aceitar aquilo que Deus tem para nós, porque é para o nosso bem, para o nosso melhor, e mudar aquilo que nós podemos e devemos mudar, que é a maior parte. Porque se nós não conseguimos mudar as circunstâncias que nos atingem, nós podemos sempre mudar a forma como encaramos essas circunstâncias. Então busquemos mais nas nossas orações a sabedoria e não mais reclamações. Ao invés de reclamações, busquemos mais reflexões. Não mais queixas. Ao invés das queixas, busquemos mais agradecimentos. Não mais ilusão. Ao invés da ilusão, busquemos a iluminação. Então, muita paz para todos nós, muita luz com Jesus. Que assim seja. Dando sequência ao que os nossos irmãos já bem comentaram, da mensagem de hoje,
do capítulo 28, coletânea de preces espíritas, preces para si mesmo. E o tema, prece nas aflições da vida. É uma coisa comum num planeta de provas e expiações a gente ter aflições de vez em quando. E aqui na mensagem do André Luiz, que o título é Sinal Trocado, ele encerra essa mensagem dizendo assim: queres o que não precisas, e o que realmente precisas não queres. Queres o que não precisas, e o que realmente precisas não queres. Se a gente tiver uma visão limitada da vida, a uma única encarnação, a gente não entende as aflições. Mas quando a gente abre o entendimento para a vida eterna e realmente vivencia isso, aí sim a gente passa a entender o porquê da gente passar por determinadas situações, ou o porquê de pessoas passarem por situações tão adversas, enquanto outras passam por situações muito boas. Não é uma punição, é a lei de causa e efeito, onde o que a gente passa é uma oportunidade, uma das palavras citadas aqui pelo Toninho, oportunidade para a gente se redimir e se aprimorar moralmente, espiritualmente, para dar sequência na nossa trajetória de evolução. Tem uma história num dos livros espíritas de um trabalhador espírita que era muito dedicado e ele era muito sintonizado com o Dr. Bezerra de Menezes. E quando ele desencarnou, ele se viu em conflito, martirizando na sua consciência por situações que tinham acontecido, e agora no plano espiritual, com a visão mais aberta, ele percebia isso. E naquela angústia, ele pedindo auxílio ali aos que o acolhiam, ele começou a pedir para ter uma conversa com o Dr. Bezerra de Menezes. E passado o tempo ele foi atendido, e aí ele chegou para o Dr. Bezerra, desabafou, contou a situação dele, o que ele estava sentindo, e perguntou para o Dr. Bezerra, né, por que aquilo estava acontecendo. Achando que o Dr. Bezerra ia fazer uma conversa longa com ele, né. O Dr. Bezerra falou simplesmente assim: você devia ter feito mais o que você fez de menos, e ter feito menos o que você fez de mais. Que combina um pouco com o que o André fala aqui, né? Você devia ter feito mais o que você fez de menos, e ter feito menos o que você fez de mais. O que gera aflição em nós? O que motiva a aflição que é tão comum hoje em dia e gera aí uma série de sensações negativas a ponto de levar a uma depressão, a uma doença, às vezes somatiza numa doença física? O que gera isso? É lógico que é importante a oração, e a doutrina traz aqui um modelo de prece, mas antes ela dá um prefácio. E no prefácio traz aqui algumas orientações para a gente. Não adianta a gente não eliminar a causa das aflições. A gente rezar todo dia e alimentar as causas das aflições, diariamente também. A prece vai ajudar, vai atenuar, mas a gente tem que trabalhar na causa. E a doutrina espírita nos ensina sobre as causas atuais das aflições
as causas anteriores. Se a gente pesquisar e não achar uma justificativa nessa existência, a causa está relacionada a alguma vida anterior nossa. E isso nos fortalece, esse entendimento da vida eterna, para a gente buscar a resignação, pela compreensão, pelo entendimento racional da realidade da vida eterna. E procurar sempre o lado bom de tudo o que acontece. O Jerônimo Mendonça, a gente sempre lembra as histórias dele aqui e repetimos. Certa feita, ele estava com uma hemorragia na região urinária, e essa história está narrada num livro chamado O Gigante Deitado. E o nome dessa lição é A Hemorragia Fatal. O médico desenganou ele, disse que não tinha jeito, se ele quisesse ir para casa, para morrer em casa, que levasse ele para ficar junto com os familiares. E aí os amigos do Jerônimo perguntaram se dava para ele ir até Uberaba para se despedir do Chico Xavier. E o médico falou: olha, só se for de avião. Se ele for na estrada, ele vai morrer na estrada. Aí conseguiram lá um avião pequeno, levaram ele, e quando ele chegou na casa do Chico, o Chico tinha saído, estava fazendo visitas na favela, mas espiritualmente o Chico foi avisado que o Jerônimo estava lá. E aí ele falou com um dos companheiros que estavam com ele que fosse lá na casa dele e avisasse o Jerônimo que ele já sabia que o Jerônimo estava lá e que ele aguardasse que logo ele estaria de volta. E aí uma das pessoas foi e avisou o Jerônimo e os que estavam com ele. Quando o Chico chegou, a região urinária dele estava vermelha de sangue, e o Chico falou com os amigos, né? Vão lá dar um beijo no Jerônimo, dá um beijo, um abraço nele, mas com muito cuidado, porque ele está que nem uma rosa vermelha. Se a gente não tiver cuidado, pode despetalar essa rosa. Vermelho do sangue, né? Aí as pessoas iam lá, beijavam o Jerônimo, cumprimentavam ele. Aí o Chico foi por último, beijou o Jerônimo. O Jerônimo, para quem não sabe, era tetraplégico e cego. E aí o Chico impôs a mão, e o Jerônimo disse que sentiu um calor muito forte, e estancou o sangramento. Aí o Chico organizou ali uma roda, mandou buscar o Evangelho, falou: nós vamos ler o Evangelho e o Jerônimo vai comentar o Evangelho para nós. E o Jerônimo, contando isso, brinca, né? Ele fala: poxa, eu fui lá para me despedir, que eu ia morrer, e ele me pôs para comentar o Evangelho. Aí o Chico leu o Evangelho, cada um comentou um pouco, e o Jerônimo arrematou o comentário do Evangelho. E aí o Chico chegou para ele e falou: você sabe por que você estava com essa hemorragia? Ele falou: sei, o médico falou que o meu rim estava assim, e aconteceu isso. Deu uma explicação científica ali, que o médico tinha passado para ele. Ele falou: não, Jean, não é nada disso não. Você está assim porque você sentou na cadeira de coitadinho. As pessoas falam: coitado do Jerônimo, ele é tetraplégico, ele não anda, coitado dele porque ele não enxerga. E de tantas pessoas falarem isso, você incorporou isso. E isso refletiu nas suas células. E você começou a sangrar na região mais frágil que você tem. E você ia morrer. E hoje, você está aqui recebendo uma nova oportunidade. A equipe espiritual está aqui tratando você, para você seguir adiante. Você tem muito o que fazer. Você tem compromissos kármicos. Então, Jerônimo, vai fazer as pessoas sorrirem,
as pessoas serem alegres. Conte as histórias de Jesus, vai divulgar os ensinamentos do Mestre, e deu ali uma injeção de ânimo no Jerônimo, e a partir dali o Jerônimo foi outra pessoa. E construiu creche, construiu centro espírita, fez várias palestras, sempre com otimismo. As pessoas chegavam até o Jerônimo e ele sempre fazia as pessoas rirem. As pessoas saíam animadas, alegres, resignadas. Uma vez perguntaram para ele o que seria a felicidade. Que cada um ali no debate, né, falando, para eu ser feliz tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. Aí ele falou, olha, se fosse analisado do ponto de vista físico, para mim talvez felicidade seria eu poder me virar de lado. Porque ele era tetraplégico e ficava o tempo todo de costa, numa angulação que a medicina orientou por conta de um problema que ele tinha no coração. Senão ele poderia desencarnar precocemente. Então, o que nós estamos buscando que realmente nos trará felicidade ou nos traz aflição? A lição é sobre aflição. O que a gente está fazendo no dia a dia? Será que quem está sentado na cadeira de coitadinho também?